Boa noite, nossos espectadores do Second Life. Hoje, nosso primeiro episódio do podcast, né? Que já faz algum tempo que a gente não tem aqui se preparado para esses momentos. A exclusividade hoje é sobre BDSM e estamos aqui com o senhor Nathanael Frost e Yasmin Frost. Eu vou passar a palavra, porque eu sou a Mel, né? Caliana, mas eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Lua. Boa noite, pessoal do Second Life. Prazer, sou a Lua Materazul. Estamos aqui hoje para falar sobre BDSM dentro do Second Life e a vivência também externa, né, do BDSM, né, como é a cultura, o modo de vida, né, que muita gente usa. Eu conheço pessoas que vivem o BDSM, então o intuito é conhecer um pouco mais e quebrar os tabus que temos dentro do SL e fora do SL, trazendo a nossa vida cotidiana para cá. E boa noite, gente. Nossos queridos amigos do Second Life. Eu sou o Nathaniel Frost. E essa aqui é a Yasmin Frost. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho do BDSM, um pouquinho do que a gente vive no SL. Como a gente vê o BDSM dentro do SL e também o BDSM como um todo no geral. Tanto fora como dentro do SL. A gente começou... Eu comecei com BDSM já faz bastante tempo. Logo que eu comecei a jogar Second Life, eu já conhecia já da RL, já havia lido bastante e comecei a praticar. Primeiro comecei a praticar dentro do SL, logo quando eu comecei a jogar. E fui conhecendo mais. Depois pratiquei na RL um tempo, quando eu tive uma parceira que gostava de praticar. E depois continuei praticando só no SL, depois de um tempo só dentro do SL. Referente. Muitas pessoas aqui eu acho que têm os seus fetiches, gostam, né? Sim, E sim. só que não entende, a gente tem várias maneiras, não sei se a gente vai falar nesse episódio ou no outro, né? Uhum. Mas a questão de cada um, que a gente estava falando aí numa conversa sobre que tem um teste, cada um tem uma Ah, sim, personalidade, do que gosta. Fala um pouquinho sobre isso. sim. Eu sempre, quando falo sobre BDSM, né, eu sempre digo que quem não conhece o BDSM, quem não pratica o BDSM, muitas vezes julga, sem conhecer o estilo de vida do BDSM, tanto fora como dentro do SL. E as pessoas não costumam não se informar, ou às vezes não procuram nem saber, já tem uma discriminação, né, do tema, ou julgam a pessoa que pratica como sendo um libertino ou sendo um pervertido, entendendo que o princípio do BDSM, ele, ele é um estilo de vida onde as pessoas vão ter preferências, dentro das suas preferências sexuais ou das suas preferências prazerosas, assim, das suas preferências de relacionamento. E E dentro do BDSM tem vários tipos de estímulos e vários tipos de estilos, vou dizer assim. Tem pessoas que são muito ligadas à dominação psicológica, tem outras que gostam muito de infligir dor no parceiro, outras gostam de sentir dor, outros gostam de restringir o Ui. parceiro, amarrando ele, colocando coleira, outros gostam de humilhar o parceiro. E assim vai. Tem vários, vários estilos dentro do BDSM. É claro que toda relação, para ela ser sadia, ela tem que seguir os princípios, né, do BDSM. E um desses princípios, um dos princípios seria o mais importante, é que toda relação DS, toda relação que tem entre um dominador ou uma mistress e o submisso ou a submissa, e em todas as possibilidades, tem que ser são tem que ser saudável, né? Tem que ser consensual e tem que ser seguro. E essa é uma sigla do BDSM que a gente usa muito, que é o SSC, né? Eles chamam em inglês. A gente usa muito. Em português é são, seguro e consensual, né? SSC. E,
E tudo tem que ser muito bem combinado entre as partes. Existem regras, as regras, é claro, tem regras de etiqueta do BDSM, tem regras de comportamento, mas o principal, um dominador que é um real dominador, ele tem que se ater à responsabilidade que ele tem sobre a sub dele. E ele está ali para, claro, utilizar da sub dele da maneira que lhe der prazer, mas ele tem que sempre que estar atento ao bem-estar e à segurança da sub, tanto psicológica como a segurança física dela. Então ele tem que ter todo o cuidado para não machucar, não causar nenhum dano psicológico nela. E muitas pessoas que entram no BDSM não têm esse cuidado, eles só querem o prazer para si e acabam esquecendo a outra parte, né? Que é a parte importante também que é a parte do para você entrar no BDSM, se você nunca praticou, mas você tem um fetiche de bater ou de amarrar, você tem que primeiro estudar um pouquinho, ler o que é realmente o BDSM, os Mas eu ia perguntar princípios. agora, como é que se identifica isso, né? Primeiramente a pessoa vai ter dentro dela, ela vai ter geralmente quem é dominador, ele tem uma personalidade muito forte, gosta de mandar, gosta que tudo seja do jeito dele, ele sempre vai se sentir no controle da situação e ele geralmente vai ser sádico. Sádico é um pouco sádico, ele vai gostar de infligir dor. Isso não é uma regra absoluta, né? O dominador ele pode não ser totalmente sádico, mas ele vai ter um certo tipo de sadismo assim. Eu digo não totalmente sádico relacionado à questão física, mas ele pode ser um impositor de tudo ter que ser do jeito dele, ele ser mandão o tempo todo, mas ele pode ser também um sádico físico, que ele vai amarrar, ele vai bater. Aí tem vários tipos de instrumentos, né? Que se utiliza chicote, se utiliza a mão, se utiliza alguns tipos de palmatória, alguns tipos de chicote específicos. E aqui dentro do SL a gente tem, né? A gente vê muito isso, o pessoal utilizando. E na RL a gente tem os mesmos ferramentas, assim a gente diz, né? Os mesmos instrumentos. E eu acredito assim que para ser dominador, principalmente na RL, no SL também é bem importante falar disso. A pessoa tem que ser, primeiramente, humilde, de saber que ela não vai saber tudo, ela sempre vai aprender. Ela tem que entrar no BDSM aberta a aprendizado, aberta a conhecer sobre o assunto que ela nunca praticou. Ela vai ter que ler um pouco, vai ter que. E eu acho que o principal, ela vai ter que respeitar é, a pessoa que vai praticar com ela, independente do sexo e se é sub ou se é switch. Eu acho que a relação dos dois tem que ser muito conversada. Dominador, a dominadora tem que ter esse cuidado. Eu acho que hoje em dia a gente vê muito no SL, a gente vê essa postura que a gente vê das pessoas levarem o BDSM muito pro lado, um lado escuro, né, dentro do SL. As pessoas, tipo, verem o dominador como aquele que é 100% abusivo e 100% controlador. E isso aí tá taxando o BDSM dentro do SL como uma coisa ruim. Então, quem pratica de uma maneira sã acaba sendo prejudicado porque acaba sendo discriminado, tanto o dominador como a pessoa que é submissa ou submisso. Isso é na minha opinião, né? Não, como eu tenho muitas Só perguntas a fazer, eu vou deixar pra Lu agora, que ela é mais entendida, né? Fala aí, Lua. Manda aí pra Mais nós. entendida dessa história. Não, aqui eu tô deixando falar porque assim, Hum. no meu modo de vista, as pessoas que você deu Ah, um negócio me deu até um adendo. As pessoas aham. elas confundem muito, que nem eu entrei a gente, numa conversa fora, eu Uhum. entrei no SL por um intuito, acabei conhecendo ilhas de RPG e eu fui jogar em Uhum. Gore, onde a gente Sim. começou a falar sobre Gore. Só que assim, eu vejo que as pessoas aqui dentro do SL é aquilo que você falou. Uhum.
o dominador ou a submissa, não importa qual seja, eles vê o próprio interesse, e não o interesse, a troca do interesse, a troca do prazer. O oposto de quando eu fui numa casa em São Paulo. Isso, você chegou aí em uma casa, você viu como é diferente. É muito diferente. É muito Eu diferente cheguei a uma casa. frequentar a casa. As pessoas têm todo um cuidado e toda uma conversa e todo um preparo, porque já estão nesse meio há muito tempo, já estão nesse lifestyle há muito tempo. E é bem o oposto. Aqui não. Aí foi bom você citar o gore, porque, tipo, as pessoas. Tipo, não que gore seja uma coisa assim que seja muito distinta do BDSM. Eles têm coisas em comum, o gore com o BDSM, mas eles também têm coisas bem diferentes. Porque o aquela gore. divisão tênua, né? Isso, uma divisão tênue. Geralmente, quem pratica gore no SL também pratica BDSM. Não é via de regra. Eu principalmente, eu conheço um pouco de gore, mas nunca pratiquei. Eu conheço, assim, as regras, como que é e tudo mais, a história de gore, mas nunca pratiquei. Eu já pratico BDSM, né? E gore não. Agora, tem gente que pratica os dois. E aí gera uma influência, né? Porque no gore, você tem a questão da mulher escrava, da mulher livre. Só que o homem é a figura dominante no gore. E a mulher acaba tendo pouco ou nenhum direito, assim, vamos dizer, né? Não tem escolha. Ou ela tem que se submeter às vontades do homem e tal. No BDSM também é isso. Um pouco disso, bem forte. Só que a sub, ela tem alguns momentos que ela vai conseguir dialogar, ela vai conseguir conversar, ela vai conseguir expor a vontade dela ou a inquietação dela, e o dominador ele vai avaliar aquilo ali, ele vai ver se aquela situação está realmente ocorrendo, ou então se ele castigou ela de uma maneira que ela considerou muito forte, ela pode dialogar com ele e ele pode avaliar. Mas é claro que a última palavra sempre vai ser a dele, né? Sim, não discordo. Tem alguma pergunta aí pro Nath? Que eu quero depois fazer uma pergunta pra Yasmin. Como eu tenho minhas curiosidades. Pergunta em si eu não tenho, porque assim, eu conheço o lado dominador. A gente podia falar um pouquinho do teste que vocês fizeram também, né? O teste do site. A gente vamos finalizar isso. Vamos finalizar com o teste. Mas antes do teste, vai me passar depois o link também, que a gente vai disponibilizar lá na plataforma, né? Na página. Mas eu queria fazer uma pergunta pra Yasmin, né? Até pra deixar ela falar um pouquinho. Isso. Porque eu digo assim, tu já tem entendimento, tu consegue identificar, mas como é que é pra ela, tipo, ter um mestre? Como ela se vê como submissa ou ter um mestre? Então, fala como tu achar melhor, assim, que eu digo assim, pelo que vocês conheceram, né? O modo que viram. Então, a gente já era amigos e por um acaso, numa conversa, eu falei com ele que eu gostava de ser submissa, que eu, seja no SL ou na RL, eu tenho necessidade, devido à minha vida em si, de ser, na relação, de ser dominada. Não é que, tipo assim, eu sou o tipo de... Porque as pessoas têm o hábito de confundir, de achar que a submissa, ela é uma mulher fraca, ela é uma mulher medíocre. E não é. Uma submissa não é medíocre. Uma submissa é uma mulher guerreira, forte como qualquer outra. É a submissa quem escolhe a quem irá servir. Ela é que dá o poder ao dominador de decidir por ela. Porque até que ela cede esse poder, ela é dona da situação. A partir do momento que ela escolhe o seu senhor, ela deixa de ter aquele, né? Ela passa a estar aos pés dele. E a gente conversando sobre isso, a gente nem sabia que a gente tinha esse gosto em comum. Porque eu nunca tinha olhado o perfil dele. Que legal. E a gente descobriu esse em comum e acabou que conversando a gente decidiu tentar a relação e estamos até hoje. E toda pessoa... na relação, então. Sim, mas toda, vamos dizer, mulher, né? Todo submisso, assim, ele tem aquele desejo
de servir, aquela vontade de servir. E dentro da classe de submissas, tem as suas classificações. Que no caso, eu, por exemplo, eu me classifico como uma brete, que é aquela submissa que ela não é tão servil, ela não deixa de ser a submissa, porém ela é uma submissa questionativa. Ela não vai sim não aceitar a punição que o mestre vai dar, mas ela vai querer saber o porquê da punição. O que ela fez de errado para ser punida? Qual o motivo da punição? Ela vai questionar. Questionar. Entendeu? Então, assim, eu estou nessa classificação. E eu sinto a necessidade de ser assim. Que legal. Então já sabemos hoje o que é um brete, né? Que é O Brett seria assim, a que questiona, rebelde, gosta de fazer brincadeira, ela sempre tá fazendo brincadeira, provocando, pra ver Sim. se ela me tira do sério, pra ver se eu puno ela, ou se ela... Acho que eu me identifico nisso aí. Sempre me laça. Se ela vai ser punida de alguma forma. Mas tem várias maneiras de punir. A gente às vezes pensa que a gente, por estar num jogo, num ambiente virtual, a gente não tem jeito de castigar, ou de punir, ou de brincar. Mas a dominação psicológica, ela é muito mais forte do que a dominação física. A dominação psicológica é uma coisa muito forte. E é uma coisa que você tem que agir com ela de maneira responsável. Porque se você dominar uma pessoa psicologicamente e você não souber para onde você vai, o que você vai fazer, ou de como você vai tratar, você pode causar um dano na pessoa. Dano. E ela vai ficar com esses gatilhos para sempre, né? Então você Sim. tem que agir disso de maneira responsável. Eu acredito que responsável é a palavra certa para isso. É legal a gente levar esse entendimento, né? Até porque às vezes a gente tá muitos anos aqui e não tem o entendimento de ver dessa forma. E as pessoas às vezes acham, obedece, vocês são sub e dominador, vocês ficam o tempo todo nesse regime assim de, eu vou mandar, você vai fazer e tal. A gente, a maior parte do tempo, a gente tá nessa sintonia. Também com a Camila, que é a minha outra sub, né? A gente tem, eu tenho a Yasmin e tem a Camila. E a gente sempre tá nessa troca, a gente sempre tá em conversa, a gente sempre tá brincando, a gente sempre tá vendo coisa junto. A gente tá nesse círculo de BDSM, que não deixa de ser BDSM, mas a gente tá fazendo coisas, a gente tá interagindo sobre diversas coisas. A gente Legal. interage sobre Face, a gente interage sobre série, a gente interage sobre USL, promoção, a gente vai em festa, a gente faz hot, a gente faz tudo que tem no SL pra gente, que a gente acha ação, e a gente pratica o BDSM. O BDSM é a Ai. tal da relação, assim, o BDSM é o que mantém a relação, é o principal, e aí dali vem as outras coisas. Então nos próximos episódios já sabe, né? A gente vai contar um pouquinho mais sobre as saídas aí A gente vai contar sobre a aventura que a gente faz. As aventuras você conta na próxima, tá? Eu quero saber hot, em lugar inapropriado que ninguém sabe. Isso aí a gente vai querer saber depois. É, Agora você falou lá. Ninguém sabe, agora quer saber. Vai saber. Se vocês não queriam contar, agora todo mundo vai saber. Eu só quero saber, né, gente? Mas então vamos deixar pro próximo, porque eu quero saber. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Tu tinha comentado aí do link que a gente vai disponibilizar lá da página, né? Que as pessoas podem fazer o teste e se identificar ali, que até ao decorrer tu vai apresentando aí essas palavras que a gente não conhecia, que nem Brett. Agora quem vai falar então, Nath, que nem tu falou, sobre o teste, né? A Lua fez o teste, o que ela deu no dela? Fala aí, Lua. Depois eu falo do meu. Ai, oh meu Deus. Vamos ver se você me corrige, tá? Se eu falar errado. Meu Deus, Switch. Que é meio. Que é meio a meio. Switch seria aquele que troca. Seria assim, seria uma pessoa que ela tem o lado dominador presente nela, e ela tem o lado dominante, né? Seria o correto. E ela tem o lado submissivo. Isso. Então, ela pode viver uma relação onde ela vai dominar e em determinado momento ela vai se sentir na necessidade de também ser dominada. E aí ela vai virar, ela vai trocar. E
o legal de você ter uma relação de submissão, de dominação com o Switch, é que os dois, né? Os dois têm que ser, ou não necessariamente os dois têm que ser Switch. Por exemplo, um Switch pode ter uma relação com uma pessoa que é apenas dominante, dominador. Mas em determinado momento ele vai querer ter a parte dele dominante. Então, geralmente, essa relação dominante ele vai encontrar com outra pessoa que não seja esse dominador, né? Porque o dominador, quando é só dominador, ele não tem a parte submissa. E o submisso, quando é só submisso, ele não tem a parte dominante. Mas o Switch tem os dois. Ele consegue um determinado tempo dominar e depois, em um determinado tempo, ele consegue ser submisso. Hein, Lu? E deu 100%? Os teus 100% que deram então Switch ou deram dominante também? O dominante Quero também, viu? saber. Eu tô lembrando do dominante, né? Deu dominante. O dominante é aquele que quer mandar, quer controlar a situação, ele quer ter o que vai comandar o parceiro, tanto na cama como fora da cama. Tipo, o dominante, ele vai querer que as coisas sempre saiam do jeito que ele quer. Um resumo, assim. Já diz o nome, né? Dominante. Usar os meios que lhe forem, no caso, assim, o que ele achar melhor no momento, né? Cada Então tá. dominante tem o meio de agir. Então eu vou Uns pela- encerrar com o meu 100%, Nath. Tu me diz aí o que é o meu. Uhum, Bem que a Yasmin deu uma explicada aí, mas é bom tu falar. O meu uhum. 100% deu... Nem lembro, né? Aí a Só gente abri aqui que eu fiquei até nervosa agora. pode falar do Foi. Vanilla, né? O Vanilla, o baunilha que o pessoal fala e tudo mais. O meu deu Switch. Não, deu Brett. 100% deu Brett. Brett, né? Brett. É o rebelde, o que não gosta de seguir ordens. Ele não O Brett é rebelde. assim, ó. Ele não gosta de se. Ele tem, o Brett, ele tem aquele lado dele submisso. A Brett, né? A Brett ou Brett, porque pode ser um menino ou uma menina, tanto faz. Ele tem aquele lado dele submisso, que é o lado forte dele, o lado que ele gosta de se submeter. Só que ele não vai se submeter de uma maneira fácil. Para ter a submissão do Brett, você tem que ou agir com a força, ou você tem que agir com uma dominação psicológica, ou você vai ter que fazer um jogo com ele, uma caça que você vai acabar conquistando ele. Mas ele é como se ele fosse areia fina, ele sempre vai tentar escapar. Ele sempre É um vai jogo de ter conquista? ele vai ter sempre uma artimanha para ele fazer uma rebeldia e tentar sair da coleira, ou tentar não sair da coleira literalmente, né, mas sair do seu alcance para que você tenha que Testar os punir. limites do né? mestre. Isso, ele gosta de jogar ali com o mestre para ver Nossa! qual é Tô me conhecendo. qual é a pegada do mestre, se ele tem mesmo culhão, vamos dizer assim, né? Se ele tem pegada pra domar o Brett. O Brett é Que barbaridade. o desafio, assim, do mestre, né? Vamos dizer assim. O Brett tem um sério, Brett. então? O Brett é o desafio do mestre? Aí, Yasmin, eu tô contigo. Resumidamente, o cara tem que ser muito foda pra dominar ele. Tem que ser muito. Foda, Porque não é qualquer um que consegue. Ui, gente. Ou o mestre vai perder a cabeça e vai abrir mão daquela posse, né? Porque nós, como submissas, somos posse, vai abrir mão dela, ou ele vai ser muito rígido, e aí a própria posse desiste do mestre. Isso. Entendi, então. Então a gente vai encerrar esse primeiro episódio, tá, gente? Eu agradeço a presença de vocês. Estou adorando aí essa conversa, até porque a gente está há muitos anos aqui e o entendimento aparece de várias formas, mas a gente compreende, né? Vê de outra maneira. É bem legal isso. Eu não sei se a Lua quer dar um feedback final aí, falar alguma coisa. Eu acho que falhou o mic dela, gente. Ela ficou nervosa, porque foi 100% que eu falei dominante. Nos próximos encontros eu já tenho algumas coisas legais pra falar, tipo as especialidades ali do teste, né? As características ali do teste que dá no final o resultado, o que é cada um. Sim. Sobre as pessoas que são vanilla, que não praticam. Show. A palavra vanilla, né? Dentro do BDSM.
E também os lugares aqui dentro do SL que eu indico para as pessoas que querem praticar. Vai de lugares assim que são lugares que você vai conseguir praticar de maneira legal. E tem lugares que já são mais hardcore. Para a pessoa que já conhece Que BDSM, legal. entende? E quer um BDSM mais hardcore, tem Então também. o próximo episódio que a gente fizer, então tu vai falar aí sobre esse, que a gente já vai deixar o teste, né, pra pessoa fazer, né, e tirar suas E dúvidas no aí, próximo. quem quiser fazer alguma pergunta, já deixar pro próximo episódio, já Sim, pode deixar no Face, que aí a gente vai certo. E anotar os, lá e hoje a gente responde. tá, e os lugares também, que daí tu vai passar no próximo também, né, os lugares que tu, os Isso, top os 10 aí. lugares eu tenho no Notecard, aí eu vou citar eles, a gente pode colocar os nomes lá depois no Facebook junto com o podcast, fica melhor o pessoal conhecer. Eu tenho link de todas as ilhas, são bastante ilhas, tem. Ai, que O show. SL tem muita ilha, porque assim, ó, se você coloca BDSM na busca do SL, vai aparecer muita ilha que é só sexo, entendeu? É só voltado pra isso, pra hot, e não tem a parte do BDSM, assim, não tem a temática do BDSM. Eles só colocam BDSM porque aparece na busca em relevância, né, no SL, na Entendi. busca do SL. Então eu tive o cuidado de procurar muitas ilhas, porque eu já venho praticando há um bom tempo, e selecionei as ilhas assim que eu considero mais relevante para quem realmente quer praticar dentro do SL. E salvei elas, né? Eu tenho elas, então geralmente a gente vai visitando, eu e as meninas a gente tá sempre visitando. A gente sempre tá por esses lugares, então a gente sempre tá atualizando, né, as ilhas. Ai, que legal. Bem entendidos disso, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado Com e a gente se vê certeza. numa próxima episódio, então. Ah, como a Lua não pôde falar, né? Ela tá mandando aqui pra mim, eu vou falar por ela. Ela falou Uhum. que sim, existem muitas ilhas que confundem o BDSM e lugares para sexo, para ganho ou acesso do mesmo. Ah, então tá, ela ficou sem mic, gente, mas assim, A gente falar também uma coisa muito importante que é sobre a coleira do SL também. ai, pois então. Isso aí é um tema também, é importante. A coleira, as vestimentas que tem dentro do SL, os nomes que a gente usa, né? Os harness, os collars e os chicotes, né? E Show. Vou colocar isso lá na página. as ilhas é um tema bem legal de falar também. Os lugares que as pessoas querem. Eu vou indicar aqui as 10 ilhas mais legais que eu geralmente vou. E, e também sobre essa questão que eu tinha falado dos termos do BDSM, para quem não conhece, quer conhecer. As especialidades, o que que é cada uma vamos dizer assim, das perversões. Não vou falar perversões, né? Eu vou falar como preferências, vamos dizer preferências, Entendi. né? Cada um tem e cada um vai se identificar com aquilo Mas ali. agora com as perguntas que vão deixar lá, daí a gente já vai ver o que a gente vai debater no próximo episódio aí. Mas eu já agradeço desde já, Yasmin, obrigada. Até porque me identifiquei agora com Yasmin, viu? Brett. Brett, como é que Eu fala? que agradeço. Me corrige aí, porque. E espero, assim, de verdade, eu espero que com o podcast as pessoas mudem a percepção que elas têm, Teu não pensamento. só do BDSM, mas também da submissa, principalmente de nós, mulheres. Certo, é verdade. A gente vai tratar também nos próximos episódios. Vai Então ter um tá, gente, vocês especial. viram que. Vocês viram que eu tava no chazinho, né? Porque esse tema aí me deixa nervosa. Eu adoro ir nesses ambientes, mas eu ainda tô me identificando aí com esse teste, tá? Quanto Mas mais então tá. você conhece, mais você gosta e menos você tem medo depois, né, do Ah, então daqui a BDSM. pouco eu vou estar no café, gente. Eu vou estar no vinho. Então tá bom. Então a gente Obrigadão. vai se despedindo aqui. Né? Obrigada. Agradecimentos aí ao Lombardi, cameraman também. O nosso Fred, o cameraman, especialmente aí, ó, filmando a gente. Muito obrigada pela presença, gente. Ai, eu tô adorando aí que a gente venha fazer mais podcast e que as pessoas, né, nós, os nossos usuários aí do Second Life venham ter o conhecimento, né, através desse casal aí maravilhoso que já há algum tempo, né, pratica e sabe as regras, sabe as condutas. Isso vai ser muito importante para todos nós. Obrigadão. Beijo. Beijo. Beijo, Lua, dominadora.